Vamos aqui dar continuidade ao nosso projeto Português Digital, hoje fazendo um estudo esquemático de concordância verbal. É um assunto que já vimos anteriormente em aulas passadas, só que nesta videoaula de hoje, vamos estudar concordância verbal através de um estudo esquemático. Já vimos anteriormente a parte 1 e hoje vamos dar início à parte 2. Repetindo e esclarecendo, aqui foi feito um quadro esquemático onde colocamos os casos de concordância, neste outro espaço o verbo no singular e o verbo no plural, onde haverá a exigência, segundo a regra, do verbo ser no singular ou o verbo no plural, ou em ambos os casos, uma observação quando possível e os nossos exemplos. Vamos dar continuidade e prosseguindo com o nosso caso de hoje, dessa nossa segunda parte. São os casos em que o sujeito composto, mesmo anteposto ao verbo, admite a concordância com o verbo no singular. Isto praticamente é uma continuação da aula anterior, porque na aula anterior nós tínhamos um sujeito composto anteposto ao verbo e que destacávamos que a exigência seria o verbo no plural. Aqui vamos ver os casos em que é admissível a concordância do verbo no singular, no caso do sujeito composto, mesmo anteposto ao verbo. Vamos lá então. Aqui estão duas situações. No caso em que o sujeito composto por palavras de sentidos semelhantes e quando os núcleos virem em gradação. Vamos ver a nossa situação no caso do sujeito composto por palavras de sentidos semelhantes. Então, repetindo, são casos em que o sujeito composto, mesmo anteposto ao verbo, admite a concordância com o verbo no singular. Então, este caso se subdivide em dois casos, neste caso, por palavras de sentidos semelhantes, no caso, o sujeito composto, e aí o verbo fica no singular. Exemplos: a miséria e a desgraça abateu aquele povo. Então, o sujeito composto, aqui está anteposto ao verbo, o verbo abater. Quem é o sujeito composto? A miséria e a desgraça. Quem abateu aquele povo? A miséria e a desgraça. Então, a miséria e a desgraça, por terem sentidos semelhantes e mesmo vindo anteposto ao verbo, neste caso, o verbo fica no singular. Outro exemplo, o rancor e o ódio deixou-o perplexo. O verbo deixar no singular, o sujeito anteposto, formado por palavras de sentidos semelhantes, pois rancor e ódio são sinônimos, portanto, o verbo deixar no singular. Outro caso, descaso e desprezo marca o seu comportamento. Uma questão dessa, um exemplo desse, involuntariamente leva-nos a colocar o verbo no plural, mesmo porque soa até bem dizermos descaso e desprezo marcam o seu comportamento, mas aí está errado, porque descaso e desprezo são palavras sinônimas, ou seja, de sentidos semelhantes, vêm anteposto ao verbo e, por este motivo, o verbo fica no singular. E agora, quando os núcleos virem gradação, também o verbo no singular, pois a situação em que estudamos são os casos em que o sujeito composto, mesmo anteposto ao verbo, admite a concordância com o verbo no singular. Então, neste outro caso, quando os núcleos virem gradação, ou seja, os núcleos do sujeito, ou as palavras que formam o sujeito, os núcleos, então, neste caso, o verbo fica no singular. Aqui está o exemplo. Uma indignação, uma raiva profunda, um ódio mortal dominava-o. Então, observe a gradação. Indignação, depois raiva profunda, em seguida
ódio mortal. Então, um sujeito composto formado por núcleos que estão em gradação: indignação, raiva profunda, ódio mortal. Percebem a gradação, o aumento do ódio, de indignação passou para a raiva profunda e de raiva profunda passou para ódio mortal. Neste caso, o verbo fica também no singular. Aqui também outro exemplo. Com você, meu amor, 1 hora, 1 minuto, 1 segundo me satisfaz. Observe o tempo decorrido. 1 hora, em seguida 1 minuto, em seguida 1 segundo. Está havendo nesta frase, nesta colocação dos núcleos, uma gradação. Minuto, aliás, hora, minuto e segundo. Então, verbo satisfazer fica no singular. Outro caso. No caso de concordância, onde a expressão vem com um ou outro, verbo no singular, e exemplo, um ou outro caso prendeu a nossa atenção. Nunca diga um ou outro caso prenderam nossa atenção. Então, nos casos de concordância em que tiver um ou outro, o verbo fica no singular, e aí o nosso exemplo, um ou outro caso prendeu a nossa atenção. No caso de um e outro, nenhum nem outro, verbo fica também no singular, no plural, e aqui está o nosso exemplo. Um e outro motivo serviu para rejeitá-lo. Um e outro motivo serviram para rejeitá-lo. Em ambos os casos, a colocação do verbo servir, tanto no singular quanto no plural, está correta, porque em caso de um e outro, nenhum nem outro, tanto faz o verbo vir no singular quanto no plural, que a frase está correta. E um e outro, nenhum e nem outro, indicando reciprocidade. Aí sim, aí o verbo fica no plural, e temos aqui o nosso exemplo. Um e outro companheiro se abraçaram. Indica reciprocidade? Sim, porque à medida que um abraça o outro também o abraça. Então, um e outro companheiro se abraçaram. Está indicando reciprocidade e, portanto, o verbo vem no plural. No caso, em tela, o verbo abraçar, que está no plural. Um e outro companheiro se abraçaram. Outro exemplo. Usando nenhum e nem outro político deram-se as mãos. O ato de dar as mãos é um ato recíproco, pois no mesmo instante em que você dá a mão, você cumprimenta alguém, você recebe a reciprocidade, manda a boa regra e que a pessoa aperte também a sua mão. Então, neste exemplo, nenhum nem outro político deram-se as mãos. Verbo no plural, exatamente porque a indicação de reciprocidade. E a expressão um dos que? Como fica a nossa colocação? Tanto faz verbo no singular quanto verbo no plural. Nossos exemplos: era um dos que mais se destacava ou destacavam. O verbo no singular, o verbo destacar, e o verbo no plural, também o caso do verbo destacar. Então, era um dos que mais se destacava ou destacavam, tanto faz, verbo no singular ou no plural, no caso da expressão um dos que. Outro exemplo, foi um dos sábios que mais estudou ou estudaram. Um dos que. Não precisa a frase um dos que está junta. Aqui foi um dos. Tem sábios, em seguida que. Neste caso, também, o verbo vem no singular ou no plural. Mais um outro caso. Coletivo partitivo mais nome plural. Verbo tanto faz vir no singular quanto no plural. Exemplo, a maioria das pessoas não entendia ou entendiam aquilo.
Quem é o coletivo partitivo? Maioria indica uma parte seguida do nome plural das pessoas. Neste caso, tanto faz o verbo vir no plural quanto no singular, pois em ambas colocações, o verbo aqui, o verbo no caso entender, está correto, tanto no singular, a maioria das pessoas não entendia aquilo, ou a maioria das pessoas não entendiam aquilo. Observe, a exigência desse caso é se for coletivo partitivo mais nome plural. Se vir só o coletivo partitivo, neste caso o verbo concorda com o coletivo. Se não tivéssemos aqui o nome plural das pessoas, aí seria a maioria não entendia aquilo. O verbo ficaria unicamente no singular. Como está seguido de nome plural, no caso das pessoas, a colocação do verbo pode vir tanto no singular quanto no plural. Vamos a outro caso. Outro exemplo, então. Grande parte dos indivíduos sofre ou sofre com estresse. Então, parte, coletivo partitivo, seguido do nome plural dos indivíduos. Verbo sofrer, tanto no singular quanto no plural, a colocação está correta. Então, grande parte dos indivíduos sofre com o estresse ou grande parte dos indivíduos sofrem com o estresse. Ambas colocações estão corretas. E, finalmente, o nosso exemplo, outro exemplo, a maior parte das crianças já foi ou foram brincar. Mesmo raciocínio, parte, a maior parte, no caso parte, coletivo partitivo, seguido do nome plural das crianças. E aí, o verbo ir tanto faz ser colocado no singular quanto no plural. A maior parte das crianças já foi brincar, ou a maior parte das crianças já foram brincar. E o sujeito composto resumido por um indefinido, ou seja, quando o sujeito for resumido por palavras como tudo, nada, ninguém, etc. O verbo concorda com a palavra resumitiva, ou seja, o pronome indefinido. Vamos aos nossos exemplos. Diferenças, intrigas, discussões. Nada abalava o seu espírito. Então, o verbo abalar, concordando com o indefinido que está no singular. E aí, o verbo abalar no singular. Alunos, mestres e diretores. Ninguém faltou. O verbo também concordando com o infinitivo, no caso, ninguém. Finalmente, as roupas, as celas, os arreios. Tudo estava encharcado. O verbo estar no singular, concordando com o indefinido, tudo. E aqui encerramos a nossa segunda parte de concordância verbal através de estudo esquemático. Prossiga com nossos estudos, clique aqui e assista a nossa parte 3.